A história em cartaz tem como personagem principal o Cine Brasil. Tudo começou com um pedido feito pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Caratinga, que sugeriu o tombamento do imóvel em 2012. Na mesma ocasião, contrariando a decisão do Conselho, a Prefeitura de Caratinga emitiu uma licença autorizando os proprietários a derrubar o prédio. Diante da situação, o Ministério Público de Minas Gerais interviu, conseguindo na Justiça uma liminar suspendendo a demolição do imóvel histórico. Atualmente, o imóvel pertence à distribuidora de tecidos São Tiago. A edificação do Cine Brasil, localizada na Praça Getúlio Vargas, faz parte da rica história cultural de Caratinga. Na época de sua abertura, a materialização do que o cinema significava refletia o progresso. No dia 8 de julho de 2012, um protesto durante a madrugada em Caratinga tentou impedir que o prédio fosse destruído. Com velas nas mãos, os manifestantes fizeram uma espécie de velório do histórico prédio. Nessa data, funcionários contratados para demolir o prédio voltaram ao processo de derrubada, o que revoltou um grupo de pessoas. A situação do Cine Brasil continuou tramitando na Justiça. No dia 11 de dezembro de 2013, a fachada foi interditada. A parte da frente do prédio ficou totalmente alagada e danificada. O laudo feito pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura de Caratinga sugeriu a demolição imediata da marquise. Na época, ficou constatado que houve enfraquecimento das paredes e lajes do prédio devido à ação do tempo. Desde então, ações acontecem para manter o que anda capengando de pé. Derrubam a parede para não cair nos pedestres, fazem de forma não corriqueira a limpeza no espaço para não atrair focos do mosquito da dengue, fecham com tapumes para moradores de rua não se alojar no local, fazem um cerco para pedestres passarem e não serem atingidos por destroços que possam cair com o passar do tempo. Enquanto isso, o processo segue na Justiça, assim como as lembranças de quem viveu momentos espetaculares no grande Cine Brasil. Eu tinha mais ou menos 7, 8 anos quando fui pela primeira vez ao cinema. Fui ao Cine Brasil. Representa um passado, né? De glória, entendeu? Que nos deu muita diversão, nos deu muita oportunidade, né? Era bonito, né? O cinema funcionava, eu vim assistir alguns filmes aqui. Era grande coisa, a fila formava ali que vinha, atravessava o quarteirão, principalmente aos domingos. Eu nasci nos fundos de uma casa de cinema. E na época estava sendo passado lá o seriado de Robinson Crusoe. Daí o porquê de eu chamar Robinson. Era um cinema bonito, grande, e tinha uma rampa bonita. E ali também era palco de festas. E o cinema muito grande. Ele ficava ali na Praça Cesar Alvim, onde hoje o Bradesco, da família do senhor Robson Leite de Matos, do pai dele, senhor Nestor Leite de Matos. Que também tem a importância arquitetônica toda de uma época. Fórum, da Praça Getúlio Vargas, a Credicorp, aqueles prédios remetem à nossa memória, à identidade de Caratinga. Toda semana passava 2, 3 no cinema. Isso quando não passava o domingo tinha matinê, que a gente via 2, 3 na matinê. Era 2 filmes matinê e 1 à noite. Então no domingo a gente via 2, 3 filmes. Eu gostava muito do Dio Como Te Amo. Io come ti amo, non è possibile avere fra le braccia. Mas a gente pode perceber muito bem ali alguma coisa que lembra o Deco europeu, a Deco que vem logo depois da Art Nouveau, que aqui no Brasil foi uma espécie de preparação para a arquitetura moderna.
Então a gente chama de proto-moderno, mas dá para se perceber ali como hoje a gente vê cópias ou a Fórmula 1, por exemplo, sendo incentivada pelo design dos aviões, que são as coisas talvez mais modernas hoje da tecnologia. Nessa época, quem comandava eram os navios grandes transatlânticos que faziam essa ponte aérea entre a América e a Europa. E aí, essa arquitetura de navio influencia essa arquitetura dessa época. Você pode perceber em guarda-corpos, em corrimão, você pode perceber em janelinhas redondas parecendo escotilhas, muita coisa dos navios vieram para cá. Isso é muito bom, porque os navios realmente eram lindos e esses prédios trouxeram essa beleza junto. A novidade agora é da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reformou a sentença que havia julgado improcedente a ação do Ministério Público, visando impedir a demolição e obrigar os proprietários a reconstruírem o Cine Brasil. O Ministério Público alega que o imóvel tem interesse histórico, artístico e cultural e que não poderia ser demolido nem descaracterizado por se encontrar em processo de tombamento.